E hoje é quinta-feira, dia de sessão plenária, por isso o Supremo Tribunal Federal deve retomar daqui a pouco o julgamento sobre a restrição do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado a parlamentares. Ontem a sessão plenária foi toda dedicada a esse julgamento. Na sessão desta quarta, votaram os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Os dois acompanharam a divergência proposta em novembro do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para eles, a restrição da prerrogativa de foro em razão da função deve ser para crimes cometidos a partir da diplomação do parlamentar, sendo que os delitos podem ou não estar relacionados ao cargo. Ressalvando minha posição pessoal quanto à impossibilidade de se interpretar restritivamente a prerrogativa de foro dos membros do Congresso Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, eu resolvo a questão de ordem no sentido de, primeiro, fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, marco objetivo, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão. Esta solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, protege o parlamentar contra, digamos assim, alguma ação de natureza temerária que possa, eventualmente, tisnar ou dificultar o pleno exercício do mandato. Entendo que aqueles crimes que foram praticados antes da diplomação, como propostos, porque não interferem a rigor, ou pelo menos não com tanta intensidade no exercício do mandato, deve ficar a cargo das instâncias ordinárias apropriadas. O julgamento sobre o alcance do foro por prerrogativa de função começou em maio de 2017. Na ocasião, 6 ministros, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Para a maioria já formada, o foro deve ficar restrito ao crime cometido durante o exercício do cargo e ter relação com a função de parlamentar. O julgamento, nesta quinta-feira, vai ser retomado com o último voto, o do ministro Gilmar Mendes. Como você viu, o Supremo Tribunal Federal, então, deve finalizar agora à tarde o julgamento da restrição do foro privilegiado, ainda faltando o voto do ministro Gilmar Mendes. Além disso, a ministra Carmen Lúcia anunciou que os julgamentos que estavam na pauta de ontem também vêm para a sessão plenária de hoje em expectativa de julgamento. E ainda temos a pauta original divulgada para esta quinta-feira. E vamos ver exatamente esta pauta com destaques nos julgamentos de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é o primeiro tema da pauta original da tarde desta quinta-feira no plenário, com uma única ação direta de inconstitucionalidade. Nela se questiona o texto da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, onde se criou Fundo de Desenvolvimento Econômico, que estaria vinculando impostos federais a investimentos industriais no Estado. Direito do trabalho é o segundo e último tema do dia, na pauta original, com 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As 2 primeiras, sobre a revogação por medida provisória de dispositivos que tratam de contrato individual de trabalho. Fecha a pauta da semana a ação direta de inconstitucionalidade, que questiona se é constitucional ou não o pagamento dos chamados honorários de sucumbência por beneficiário da justiça gratuita. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E você acompanha os julgamentos da Suprema Corte daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto. É claro, aqui na TV Justiça.